O que é o multiatlon? O que é que ele tem sido nos últimos 9 anos que ele é realizado? É uma competição de provas combinadas. Provas combinadas é um termo pouco conhecido ainda no Brasil. Você pega um conjunto de esportes individuais e coloca na mesma competição, em geral tudo no mesmo dia. O Multiatlon 2009 disponibilizou 42 provas. Então, foram mais ou menos 21 horas de competição ininterruptas para quem faz todas as provas. E são 11 modalidades que conceituam o multiatlon. 3 conjuntos de modalidades fazem parte do núcleo, que é o nosso foco, que é o ciclismo, com 7 provas, as corridas com mais 7 e a natação com mais 7. Então, essas provas são bastante homogêneas dentro de si, mas são diferentes, são diversas para medir variáveis diferentes de cada competidor. Então você tem provas longas, tem provas mais explosivas, tem provas que têm um requisito técnico maior, né? Tem provas que são extremamente diferentes, como no ciclismo você tem prova de estrada, que é uma prova que dura 1 hora, com provas de downhill, que requer uma bicicleta um pouquinho mais trabalhada. Então essas são as 3 modalidades que formam o que a gente chama de provas do núcleo. E tem mais 7 modalidades. Uma delas é a apneia, né? Ou seja, são práticas aquáticas submersas na ausência de oxigênio. Outra delas são os saltos do atletismo. Você tem os 4 saltos do atletismo presentes no multiatlon. Também tem os lançamentos. Os 4 lançamentos do atletismo também estão presentes. O que mais? As provas náuticas. O que são provas náuticas? São provas onde você se desloca acima da água com uso de embarcação, como um caiaque, uma canoa, um remo. Também tem provas de precisão fina. Por exemplo, tiro com arco. É uma prova que você vai lá, faz o curso de treinamento para saber como utilizar um arco e flecha, que não é uma coisa simples. Não é do outro mundo, mas não é uma tarefa simples. Tiro com pistola de ar, tiro com carabina. Também temos provas de patinação de velocidade. Você tem lá o patins e você tem que executar um trajeto dentro de determinado tempo. Também temos as provas de levantamento de peso. Começamos ano passado a trazer essa modalidade, que parece ser uma questão de força, mas também é uma modalidade extremamente técnica, precisa ser estudada antes de se competir. Outra modalidade que está presente também no evento é a escalada. Escalada, nós temos lá o grupo de escalada e montanhismo da Unicamp, que nos apoia. São provas com vias definidas e você tem que cumprir lá o percurso de determinado tempo. Nem todo mundo é capaz de realizar todas as mais de 40 provas disputadas. Então a gente dividiu as categorias, estudou um pouco como confeccionar a categoria com a quantidade mínima de provas e máxima para permitir que um competidor de um nível mais baixo consiga participar, gostar da competição e, além disso, você está equilibrado nas provas do núcleo. Ou seja, você tenha que fazer um mínimo de provas de natação. Um mínimo de provas de ciclismo. Um mínimo de provas de corrida. Para você ser um multiatleta, não adianta você ter uma categoria mais branda que exige menor quantidade de provas para serem disputadas, se você deixa que o cara faça todas as provas de natação, por exemplo. Então ele é um bom nadador, mas ele não é um bom multiatleta. Então, na criação das categorias, a gente analisou quais eram os números de interesse para conseguir forçar o cara, amarrar ele a fazer uma boa quantidade de provas de natação, corridas e ciclismo. Então, as categorias que a gente disponibilizou são o Tour, onde o competidor escolhe de 11 a 18 provas para disputar, o Mini, que vai de 19 a 26 provas, o Super, que vai de 27 a 34 provas, e o Hiper, que vai de 35 a 42 provas. Né? Estamos previstos para, em 2012, que vai ser o lançamento do formato oficial do evento, com 50 provas em 24 horas, lançar a categoria Ultra. Essa categoria é restrita a quem se deu bem, quem atingiu um índice técnico nos últimos anos do evento. Para quem serve o Ultra? Para quem é multiatleta. Não é fácil, mesmo assim, fazer categorias como o Super, categorias como o Hiper. Mas o Ultra, ele força, devido à restrição do número de provas, a pessoa tem que fazer pelo menos 43 provas,
Então ele força a pessoa a estar presente nas 11 modalidades do evento e estar presente de uma maneira acima da média. Porque senão você vai começar a zerar algumas provas e no final sua classificação vai ser lá embaixo. Então, para 2010 nós vamos ter 45 provas. Então, as 4 categorias, nessas 45 provas, uma duração esperada de 22 horas para as 45 provas, a fim de estarmos preparados para 2012. Devemos fazer isso nos dias 23 e 24 de outubro, começa na manhã do dia 23, que é um sábado, e termina na manhã do dia 24, que é o domingo. Nos últimos anos, a Faculdade de Educação Física tem sido fundamental para a realização do evento. Por quê? A Unicamp é um local estratégico. Todas as provas que são realizadas na Unicamp estão dentro de um raio de menos de 1 quilômetro. A escalada, a piscina, a pista de atletismo, o ginásio onde são realizadas as provas de precisão e o lago ali do lado, né? As provas de mountain bike, de ciclismo, tudo ali está dentro de um raio de 1 quilômetro. As provas que acontecem em Paulínia acontecem no início do evento para diminuir a quantidade de deslocamento. Então a gente já começa em Paulínia, faz lá o bicicross, faz lá o tiro com carabina, o levantamento de peso e vem para cá. Quem deveria participar do multiatlo? O público amador é bem-vindo nas categorias de base, no Tour e no Mini, por exemplo. No Super até, se ele está um pouco mais familiarizado, tem resistência, costuma treinar, mesmo que ele não conheça todas as provas. É para isso que existe a escolha das provas, é para isso que existe o laboratório. Mas nós estamos interessados no superatleta. Aquele tipo de indivíduo que se adapta fácil a tudo que acontece dentro do evento, que consegue ser cobrado e responder à altura às várias modalidades esportivas que ele pratica e as que ele não pratica. Então, em geral, são corredores de aventura, são decatletas ou triatletas de longa duração. Esse público é fundamental. Primeiro, para a gente responder como estar preparado multidisciplinarmente influencia numa disputa com o caráter do multiatlo. Ou seja, você não está sendo cobrado apenas por um tipo de variável. Você está sendo cobrado pela sua resistência, pela sua explosão, pela sua elasticidade, pelo seu equilíbrio, pelo seu fôlego, pela sua capacidade de adaptação ao longo de cada uma de todas essas provas. Então, esse atleta praticante de provas combinadas ou de provas mais longas, que durem 2, 3 dias, são super bem-vindos. Liguem para a gente, escrevam para a gente, tirem todas as suas dúvidas, porque a estratégia da competição começa na escolha das provas e reconhecimento dos locais de disputa. E venham competir.